Eu agora me alegro em sua luz. Na estrofe 2, nos diz assim: eu ouvia falar dessa graça sem par. Ele ouvia falar da palavra de Deus, da verdade do Evangelho. Mas eu surdo me fiz. Tapando os ouvidos, como nos fala de Estevão, né? Não queriam ouvir mais, nos fala em Atos 7. Converter-me não quis. Não podemos pensar que existem tais pessoas que ouvem o Evangelho e se fazem de surdos. Aqueles que ouvem o Evangelho, mas não dão atenção, a real necessidade, a sua necessidade, na necessidade de cada pecador, que cada pecador tem, de receber essa mensagem do Evangelho. Se o Senhor permitir, nós vamos falar um pouquinho hoje a respeito de receber o Senhor Jesus. O que nos ajuda, as bênçãos que são trazidas para nós, quando nós, e os seus efeitos, quando nós recebemos o Senhor Jesus nas nossas vidas. E também, não só nas nossas mentes, né? Porque receber o Senhor Jesus na mente é uma coisa, receber no coração, na sua alma, é diferente. E uma vez que você recebe realmente o Senhor Jesus como seu Salvador, a implicância, o que implica isso na sua vida, nas ações que você vai ter, nas decisões que você vai ter, nas obras que você vai fazer, no seu andar, em toda a circunstância, você vai poder estar com o Senhor Jesus. A palavra receber, ela tem um significado profundo. Não é só no sentido de eu recebi um elogio. O verbo receber também significa isso daí, ganhar, né, alguma coisa assim. Mas não é, quando a palavra fala em receber ao Senhor Jesus como seu Salvador, ela está implicando muito mais. Quando nós lemos no Evangelho, que nós vamos ler o Evangelho de João, capítulo 1, que o Senhor Jesus veio ao mundo, quando nós o recebemos de verdade, isso implica não só receber aquele homem que estava andando ali no mundo, quando ele se fez carne e habitou entre nós. Não só quem olhava via só um homem, mas quem o recebia implicava em receber não só um homem, mas tudo aquilo que ele trazia consigo. A palavra de Deus fala em Colossenses que toda a plenitude de Deus nele habitava. Ele era a imagem do Deus invisível. Todos aqueles que o receberam puderam olhar para ele, e aqueles que olhavam para ele realmente, ontem nós lemos aqui, eles poderiam ver o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Ele era a imagem do Deus invisível, aquele Deus que habita lá no seu lugar, na escuridão, que fala, no lugar onde Deus habita, no lugar inacessível, né? Deus habita. Esse Deus se revelou através da pessoa do Senhor Jesus. Então, todos aqueles que olhavam para aquele homem e receberam realmente
aquele homem como vindo de Deus, todos os que o receberam podiam ver nele quem? O Pai. Deus se manifestado em carne agora. E ele trazia junto consigo toda a plenitude da divindade. A palavra plenitude, que nós já vimos, né, Márcia? Quer dizer o quê? Pleno quer dizer cheio, total, que não falta nada. O todo, né? Essa é a plenitude. Ele recebeu a plenitude, ele era a plenitude. Deus fez habitar naquele homem a plenitude da divindade. É fácil nós entendermos, é um exemplo bem que eu gosto de dar para poder entender um pouquinho. Nós entendemos bem quando eu digo assim, olha, eu consigo colocar a cidade de Limeira dentro da cidade de São Paulo. Eu consigo, porque São Paulo é maior e Limeira é menor, e eu consigo colocar Limeira dentro de São Paulo. Agora, se eu disser o contrário para vocês, olha, vamos colocar São Paulo dentro de Limeira, vocês vão dizer, possível isso, é impossível. Mas não era impossível com aquele homem, o Senhor Jesus Cristo, que passou por esse mundo. Porque naquele homem, naquela pessoa única, santa, que estava aqui, habitava nele toda a plenitude da divindade. Nossas mentes é um pouquinho pequena, nós podemos entender, mas ali estava disposto tudo. E quando nós recebemos o Senhor Jesus, nós recebemos tudo o que Ele é. Tudo o que Ele é para Deus e tudo o que Ele é para nós. Bom, eu peguei no dicionário algumas definições das palavras, duas palavras, reter e receber. Né? Nós vamos ver que é bem fundo essa definição, é mais do que a gente pensa, né? O que pode ser. A palavra receber, então, tem os sinônimos, né? Não se desfazer de alguma coisa, guardar, não deixar sair das mãos, segurar com as mãos firmes, segurar bem, ter firme, amparar, não deixar sair, obrigar a permanecer, é a palavra reter, né, ou receber, deter, impedir, conservar na memória, ter de cor, ou seja, saber de cor, passar a estar em poder de algum objeto, aceitar, tomar como um presente, admitir, entrar na posse de alguma coisa. Eu gostei dessa palavra que eu coloquei aqui, porque eu achei muito própria. Incorporar, incluir, integrar, passar a fazer parte de, conseguir, recepcionar, acolher. Quando você fala, você pode aplicar todas essas palavras quando você recebe, todas essas definições, quando você recebe o Senhor Jesus. Não é um recebimento assim, você aceitou o Senhor Jesus? Aceitei. Mas como você aceitou o Senhor Jesus? Olha, eu ando com ele no peito, sabe? Aquelas pessoas que dizem assim, eu ando com ele no peito, sabe? Mas não é isso aceitar o Senhor Jesus, não é isso estar com o Senhor Jesus, não é isso reter o Senhor Jesus, não é isso incorporar o Senhor Jesus, não é isso fazer ele incluído na sua vida.
como se ele estivesse presente a todo o tempo na sua vida. E em tudo você pudesse contar com ele nas suas ações, como já disse, nas decisões, no seu andar, sabendo que agora ele era uma pessoa que você reteve, que você tomou como próprio, como seu, que faz parte agora da sua propriedade. Nós sabemos que quando você incorpora alguma coisa, você tem esse salão, se eu incorporar essa casa ao lado, né, essa casa ao lado vai fazer parte, começar a fazer parte do salão. Eu abro uma passagem aqui nesse muro e eu falo assim, olha, todos que querem almoçar, tem lá uma cozinha prontinha lá da casa, faz parte do salão, né? Foi incorporado. Então, as pessoas que recebem realmente o Senhor Jesus, elas têm nas suas vidas como parte integrante. Não é uma coisa que eu guardo e que eu posso lançar mão quando eu tenho necessidade. Não é uma pessoa que vai ficar numa condição separada da minha vida, né, que quando eu quiser, eu posso falar com ela lá naquele lugar. Não. Ele vai estar sempre com você. E eu estava dizendo ontem para uma pessoa que todo homem tem que ter um encontro pessoal com essa pessoa maravilhosa que é a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Todo homem que quiser ser salvo e quiser receber o Senhor Jesus como seu Salvador, tem que ter um encontro pessoal com Ele. Mas o que é encontro pessoal? Ele vai aparecer e eu vou falar com Ele? Não vai aparecer aqui em carne, mas eu vou falar com Ele. Eu vou poder ouvi-lo. Nós temos alguns exemplos na palavra que a gente vai dar também, de pessoas que o viram, pessoas que o ouviram, que tiveram um encontro pessoal com Ele na palavra de Deus. Nós vemos muitos exemplos em João, principalmente, pessoas que tiveram o seu encontro marcados com o Senhor Jesus. Então cada homem vai ter que ter o seu encontro para poder entender quem Ele é, para deixar primeiro a luz do céu entrar. Ouvir a palavra de Deus, deixar a luz do céu entrar e poder ter alegria. Eu me alegro agora em sua luz. Podemos ler o Evangelho de João, capítulo 1. Versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Está nos falando aqui a respeito do Senhor Jesus. Ele estava, o Senhor Jesus, no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele, através de João. Não era ele a luz, João não era a luz, mas para que testificasse da luz, que era o Senhor Jesus. Ali estava a luz verdadeira, que alumia todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu.
Ele não foi, ele aqui a palavra de João está dizendo que ele era o verbo, ele estava com Deus, e ele se fez carne, veio a esse mundo, era a verdadeira luz que alumia todo homem, o mundo foi feito por ele, todas as coisas foram feitas por ele, os homens daquele que conviveram com o Senhor Jesus, e nós todos fomos feitos por ele, porque sem ele, a palavra fala, nada do que foi feito se fez. Primeiro, o nosso Criador, depois o nosso Salvador, a nossa luz. Ele esteve no mundo e o mundo não o conheceu. Aqui nos fala dos homens. Os homens não conheceram. Será que ele era um ser misterioso? Não. Ele era um homem. Será que ele era um ser desconhecido? Não. Ele era bem conhecido. Os homens, os judeus, aguardavam o seu Messias. E eles sabiam, porque nas profecias tudo estava escrito a respeito do Messias. Que ele era um homem, uma virgem dará a luz. E o seu nome será Emanuel, Deus conosco. Os homens sabiam tudo o que estava escrito a respeito dele. E ele, em uma certa hora, entrou no mundo. Versículo 11. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Não o receberam pode ser todo o contrário do que eu acabei de ler aqui, né? Não aceitar, não seguraram, não deixaram ele sair, não impediram que ele fosse, né? Não fizeram questão nenhuma de admiti-lo, de recepcioná-lo, de acolhê-lo, não fizeram questão nenhuma. Antes o rejeitaram por completo. O Evangelho de João já começa o quê? Com o Senhor Jesus sendo rejeitado, não sendo recebido pelos seus. Mas a todos, a palavra agora, depois que os seus o rejeitaram, que eram os judeus, agora nos abriu o quê? O Evangelho ficou mais claro, nos abriu o Evangelho. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. São filhos de Deus agora. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder. Você já recebeu o Senhor Jesus como Salvador na sua vida? Ele faz parte integrante da sua vida agora. Você o possui, você o retém, você o detém, você não deixa escapar, você o segura com as suas mãos fortes. Você o tem, né, como o amigo, como o salvador de todas as horas. Você já o abraçou, já o tomou. Já sentiu a graça e a misericórdia dele na sua vida, a mão dele sobre você na sua vida? Se você ainda não tem o Senhor Jesus como Senhor e como Salvador, se você ainda não o recebeu como seu Salvador, hoje é o dia de você recebê-lo. Mas existe um pouquinho de confusão, quero fazer um parênteses aqui, um pouquinho de confusão com respeito
ao que a palavra fala no versículo: veio para o que era seu, e os seus não o receberam. A pergunta é: Jesus veio somente para os judeus e não para os gentios? Quem são os gentios? São todos os outros que não são judeus. Todas as nações do mundo que não fazem parte de Israel são nações gentias. Eu sou um gentio, eu não sou judeu, né? Então o Senhor Jesus veio somente para os judeus e não para os gentios? Vale entender o seguinte: quando a gente lê as Escrituras, nós temos que entender uma coisa principal. Realmente, a palavra fala primeiramente para os seus. Jesus é o Messias que os judeus esperavam há séculos. O Messias e Salvador veio ao mundo como judeu para os judeus. Como tal, ele nasceu numa família judia. Foi criado de acordo com a lei judaica, em uma cidade de Israel. Jesus escolheu apóstolos judeus, falou no templo de Jerusalém e em sinagogas judaicas. Andou principalmente na terra de Israel. Sua missão era dar cumprimento às profecias dos profetas judeus, que era maiormente para ser cumprida com respeito aos judeus. Os judeus são o povo histórico escolhido por Deus. Eles são os guardiões da revelação especial de Deus, as Escrituras, o Velho Testamento, a lei. A salvação é dos judeus, como o Senhor Jesus mesmo diz em João 4 para a mulher samaritana. A salvação vem dos judeus. A salvação era dos judeus, a salvação era para os judeus. Tudo que está escrito aqui, na verdade, era para os judeus. Então, quando as pessoas abrem hoje a palavra de Deus, o Evangelho, nós temos que prestar atenção que o Senhor Jesus está se dirigindo ao seu povo judeu, e também ele vai abrir, também porque ele era a luz que alumiava, né, todos os que estavam na escuridão e na sombra da morte. Ele sabia todas as coisas. Ele sabia desde o início que ele iria ser rejeitado pelos seus. Então, essas escrituras, nós vemos, esse Messias, que é o nosso Salvador agora. O Senhor Jesus não é o nosso Messias. Ele é o Messias de Israel. Hoje ele é o nosso Salvador. E nós o recebemos hoje como o nosso Salvador. Porque ele veio, ele morreu na cruz, levou os nossos pecados sobre si, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, está à direita de Deus nesse exato momento. E poderoso para salvar a todo aquele que se chega a ele por fé. Nós recebemos ao Senhor Jesus unicamente por fé. Nós temos esse nosso encontro pessoal com o Senhor Jesus pela fé. Nós aceitamos a palavra de Deus, nós ouvimos a palavra de Deus, aceitamos a palavra de Deus, que não entra somente na nossa inteligência, na nossa mente, mas atinge a nossa alma, atinge o nosso coração, atinge todo o seu ser. E o Senhor Jesus, dá a certeza dessa salvação, porque todo aquele que crê agora recebe o Espírito Santo da promessa. Ele é selado com o Espírito Santo. Viremos a ele e faremos nele morada. Viremos o Pai, né, falando do Espírito Santo. Agora, a parte integrante de um cristão que creu, que recebeu ao Senhor Jesus como seu Salvador, pode ser um judeu também.
né? Não vamos tirar o judeu agora também. O judeu também. O judeu e o gentil hoje, todos os dois, eles têm que receber ao Senhor Jesus como seu Salvador. Paulo, em Romanos 1, diz assim, Romanos 1, versículo 16: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro o judeu, e também o grego ou gentil. Porque o evangelho de Deus é poder para a salvação de todo aquele que crê. Todo aquele, lá no evangelho de João que nós lemos, todo aquele que o recebeu. E Paulo fala assim, o evangelho de Deus é poder para todo aquele que crê, tanto judeu quanto gentil. Agora não existe mais distinção entre judeus e gentios. Deus vai tratar com os judeus depois, num tempo futuro. Hoje, ele está tratando com os gentios, né, e com a sua igreja, e todos aqueles que o recebem como seu Salvador. Então, essa maravilha de receber o Senhor Jesus é importante, porque é uma coisa muito preciosa, é um dom valioso, é o melhor dos dons que nós podemos receber. Versículo 14 do Evangelho de João, capítulo 1. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Deus, cheio de graça e de verdade. Cheio de graça e de verdade, porque nós recebemos dele graça sobre graça. Eu perdi esse versículo agora. Nós recebemos graça sobre graça. Nós recebemos da sua graça. Oi? 16? No mesmo Evangelho de João. João 1,16. E todos nós, obrigado, Márcio. E todos nós recebemos também da sua plenitude, e graça por graça, porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. E todos nós recebemos também da sua plenitude. Então, quando eu disse lá que toda a plenitude nele habitava, quando nós o recebemos, nós recebemos também da sua plenitude. O homem, Deus não escondeu nada do homem na pessoa do Senhor Jesus. Nada estava oculto. Nada, nenhum poder, todo o poder que ele manifestou, ele mostrou quem ele era, que ele era Deus. Ele mostrou que ele tinha as credenciais do Messias esperado pelo povo judeu. Ele mostrou. Mas mesmo assim, os seus não o receberam. E aqueles que o receberam graça. A palavra fala em graça sobre graça. Eu pude entender esse versículo que o irmão diz graça sobre graça. É uma coisa que não para. Aí ele fez a comparação com as ondas do mar. Quando uma onda termina, já começa a outra. Isso quer dizer graça sobre graça. Quando termina uma graça, quando termina uma bênção de Deus, Deus é tão rico, é tão cheio,
tem abundância, essa plenitude, como eu falei, é um todo, é total, é tão grande que nós recebemos graça sobre graça. É uma após a outra. É uma onda que vem sobre a outra onda. Terminou, acaba de arrebentar uma outra onda. Acaba, continua. Essa é a graça sobre graça que nós recebemos. Nós recebemos para quê? Nós recebemos para guardar ou nós recebemos para usar? Né? Nós ouvimos a palavra da verdade e nós aceitamos, porque num mundo de trevas que nós vivemos hoje, essa rejeição não se deu somente com o povo que era seu, dos judeus, mas hoje em dia a rejeição à pessoa do Senhor Jesus é muito grande. Existe uma rejeição para a verdade do Evangelho, para o Evangelho da salvação, mesmo entre as chamadas igrejas cristãs. A pessoa de Cristo é deixada de lado. Exalta-se o homem, recebe-se mais o homem do que a pessoa de Deus. Exalta-se mais o homem do que o Senhor Jesus, do que o Espírito Santo de Deus. O homem é mau na sua natureza. O homem é religioso na sua natureza. Tem um trecho no Evangelho de Marcos, capítulo 7. Aqui vai nos mostrar o que os religiosos recebem, o que eles fazem, esses mesmos que eu falei para vocês, que eles tinham a revelação especial de Deus das Escrituras do Antigo Testamento. Esses mesmos homens que eram religiosos, que se julgavam possuidores, né, de toda a ciência, de toda a sabedoria, que eram o povo escolhido de Deus, eles se gabavam disso, se gabavam da lei e de tudo. E quem eram esses homens? Quem eram os que estavam em uma posição de eminência entre eles? O que eles faziam? O que eles ensinavam? Aqueles que tinham recebido a palavra de Deus, o que eles faziam? Evangelho de Marcos 7:1. E ajuntaram-se a ele os fariseus e alguns dos escribas que tinham vindo de Jerusalém. E vendo que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, os repreendiam. Porque os fariseus e todos os judeus, conservando a tradição dos antigos, não comem sem lavar as mãos muitas vezes. Conservando a tradição dos antigos. Tradição não é a palavra de Deus, que nós vamos ver aqui, hein? Eles guardavam muito bem a tradição dos antigos. Versículo 4. E quando voltam do mercado, se não se lavarem, não comem. E muitas outras coisas há que receberam para observar, como lavar os copos e os jarros, e os vasos de metal e as camas. São tradições que eles receberam e eles observavam sem titubear, sem hesitar. E as tradições, eles eram campeões, porque a palavra fala, claro, que eles não comiam enquanto eles não lavavam as mãos. Então, eles seguiam à risca essa tradição. Mas e a palavra de Deus? Então, olha, ainda mais lavar os copos, os jarros. Não que essa tradição não fosse boa, de lavar as mãos, lavar os jarros, lavar a cama. Quem não faz isso? Né? Nós fazemos. Mas é importante fazer isso e não deixar a palavra de Deus do lado. É importante fazer as coisas e não
esquecer do evangelho da salvação, que eu tenho que crer, se eu não crer ainda, porque ali eu recebo o perdão dos meus pecados. E eu tenho Deus como meu Salvador, o Senhor Jesus como meu Salvador. E se eu não crer, eu vou ter que enfrentar Deus como meu juiz. E isso não é o que fala o Evangelho, né? Muito menos o Evangelho eterno, que é o tratamento de Deus com o homem desde o início, em graça e misericórdia, querendo que o homem fosse salvo. Certo, Márcio? Versículo 5, Marcos 7:5. Depois perguntaram-lhe os fariseus e os escribas: por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem o pão com as mãos por lavar? E ele respondendo disse-lhe, o Senhor Jesus respondendo disse-lhe: bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens, porque deixando o mandamento de Deus, retendes, guardas, recebem a tradição dos homens, como o lavar dos jarros e dos copos, e fazeis muitas outras coisas semelhantes a estas. E dizia-lhes: bem invalidais o mandamento de Deus para guardardes a vossa tradição. Porque Moisés disse: honra teu pai e a tua mãe, e quem maldisser, ou o pai ou a mãe, morrerá de morte. Porém vós dizeis, a palavra de Deus dizia uma coisa, mas o que eles diziam? Porém vós dizeis, se um homem disser ao pai ou à mãe, aquilo que poderia aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta ao Senhor, nada mais lhe deixais fazer por seu pai ou por sua mãe, invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição, que vós ordenastes, e muitas coisas fazeis semelhantes a estas. Recebiam muito bem e observavam muito bem a tradição que recebestes dos vossos pais, como fala em Pedro. Qual foi? Vale para mim a tradição que eu recebi do meu pai? Ou vale a palavra de Deus? Esse livro que é a palavra de Deus e não contém a palavra de Deus, como nós falamos hoje aqui. Vale este livro que está escrito realmente? Ou vale a tradição que eu recebi? Vale tudo aquilo que as pessoas, não observando o que está escrito aqui, né? Elas praticam a religião de uma forma como elas receberam dos seus pais. Eu praticava a minha religião como eu havia recebido do meu pai, até quando o Senhor Jesus me chamou para ele, até quando eu conheci o Senhor Jesus e a sua palavra, meu Salvador. Eu deixei de fazer toda aquela tradição. Um monte de ensinamentos de homens, que os homens fazem questão de seguir, invalidando, como fala o Senhor Jesus aqui, deixando de honrar pai e mãe, que era o primeiro mandamento com promessa, como fala a palavra, e fazendo tradição, fazendo um bypass, fazendo um desvio na palavra de Deus, para que eles não honrassem nem o pai nem a mãe, desamparassem o pai e a mãe. É uma segunda lei que eles faziam para benefício próprio, usando, né, as coisas, deixando a palavra de Deus de lado e criando outras coisas, outras tradições, outros ensinamentos que não são a palavra de Deus, para o seu próprio benefício. Então, a palavra de Deus é suficiente, ela não precisa de nada que seja acrescentado a ela, somente ela nos basta. Nada mais vai ser acrescentado na palavra de Deus. E o que eu queria ler é de 3 exemplos de pessoas que receberam ao Senhor Jesus. Que bom, que interessante que são esses 3. O primeiro está lá em Lucas capítulo 2.
puderam receber e reter o Senhor Jesus. Interessante que o Senhor Jesus, mesmo não sendo recebido pelos seus, existia um remanescente fiel que estava aguardando a vinda do Messias, e puderam ver, puderam segurar esse Messias, puderam tocar o Messias, como fala João, né? Nossas mãos tocaram a palavra da vida, tocamos o Messias, veio tão próximo que nós tocamos, e muitos do remanescente estavam aguardando, e o receberam, e tiveram o privilégio de receber esse homem, tiveram a felicidade, tiveram a luz, tiveram a alegria, e tiveram o contato pessoal com ele. Eu vou frequentar a sua casa. Eu quero ser o seu amigo, quero ser o seu salvador. Quero iluminar o teu coração. Quero tirar você dessa escuridão. E através do Espírito Santo, Deus pode fazer isso. Quando você crê na palavra, como fala em João 3, se não nascerdes da água e do Espírito, não podeis ver nem entrar no reino de Deus. A palavra de Deus aplicada pelo Espírito vai trazer salvação para você. É o que você precisa crer. Essa passagem é a passagem de Simeão. Simeão era um homem judeu, está lá em Lucas 2, versículo 22. Então o Senhor Jesus aqui, logo que ele acabou de nascer, praticamente, não assim nos primeiros dias, mas todo judeu, como eu já disse, que o Senhor Jesus era um judeu, a lei pedia para que ele fosse apresentado ao templo. E José e Maria levou o menino Jesus, para ser apresentado ao templo. E quem estava lá esperando o Senhor, esse menino Jesus chegar lá no templo? Quem estava aguardando? Marcado hora. Sempre o Senhor Jesus marca a hora. Com a mulher samaritana, nós vemos, né? Em João 3 também, com Nicodemos, com todas as pessoas que o Senhor Jesus encontra, na verdade, é horário marcado. E nós vemos aqui que com Simeão não é diferente. E cumprindo-se os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, levaram o Senhor Jesus a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor, segundo o que está escrito na lei do Senhor: todo macho primogênito será consagrado ao Senhor. E para darem a oferta segundo disposto na lei do Senhor, um par de rolas ou 2 pombinhos. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor, ou o Messias, o Salvador. E pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele procederem segundo o uso da lei, ele então o tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: o tomou para si? Quem? Como esse homem vai tirar esse menino das minhas mãos? Como uma mãe deixaria, né, um homem tomar o filho das suas mãos? Esse homem, pelo Espírito Santo, vai e toma o menino das mãos de Maria, ou de José, não sei na mão de quem ele estava, mas ele pega esse menino e toma nos seus braços. E ele, versículo 28, ele então o tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: agora, Senhor, despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação. Não é já viram a minha salvação. Ele não está dizendo aqui, ele não é tão egoísta, né? Simeão não foi tão egoísta de dizer: agora os meus olhos viram a minha salvação. Não, viram a tua salvação, porque quem fez a salvação foi Deus. É Deus que obra a salvação. Não é homem nenhum que tem poder sobre mim, sobre qualquer um, sobre qualquer homem, sobre qualquer mulher, sobre qualquer pessoa.
tem poder para reter a salvação ou dar a salvação para alguns. Quem dá a salvação, quem mostra a salvação é Deus somente. E não tem nenhum homem, nenhuma religião, nenhum religioso que tem poder para dar a salvação. Quem dá a salvação é Deus. E quem retém a salvação é Deus também. O homem não tem poder nenhum, esse poder é dado a Deus. O homem foi dado o quê? A palavra do Evangelho. É isso que nós estamos fazendo aqui essa noite, falando a respeito da salvação em Cristo Jesus, falando do Evangelho. Todo aquele que crê nessa palavra de salvação, crê no Senhor Jesus, recebe o Senhor Jesus como seu Salvador, aquele que morreu na cruz pelos seus pecados, é salvo. Só isso. É salvo para sempre. Para sempre salvo. Pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos. Aqui, ó. Luz para iluminar as nações e para a glória do teu povo Israel. E José e sua mãe se maravilharam das coisas que dele se diziam. Depois é interessante também o que fala, mas nós vamos parar por aqui, porque está no nosso... luz para iluminar as nações. Ele tomou o Messias nas suas mãos e disse: agora, Senhor, porque Deus havia revelado para ele que ele não morreria antes de ter visto a salvação de Deus. Agora, Senhor, despede-me em paz, porque já os meus olhos viram a tua salvação. Os seus olhos já viram a salvação de Deus? Já viram em Cristo? Esse homem, pelo Espírito Santo, viu que aquele menino era o Salvador, o abençoado, né, das nações, luz para todos os povos, a verdadeira luz que veio ao mundo. Quando a gente lê lá, nós lemos lá em João, a verdadeira luz que alumia todo homem. Esse Simeão foi iluminado então por aquela luz. Ele viu. Agora estou tranquilo, ele disse. Agora despede o teu servo em paz. Isso não quer dizer que ele morreu, né, logo depois, mas que ele já estava, toda a vida dele, todo o tempo que ele esperou, todo o tempo que ele aguardou, todo o tempo que nós esperamos o Senhor é bem recompensado, porque a seu tempo Deus vai trazer a recompensa. Outra pessoa, nós vemos lá em Lucas 10, outras pessoas em Lucas 10. Lucas 10, versículo 38. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. Marta o recebeu em sua casa. Aquela era Betânia. Ele não era bem-vindo lá em Jerusalém. Ele saía todas as vezes à tarde de Jerusalém e ele ia lá para Betânia. E ele frequentava essa casa, que era a casa de Lázaro, Maria e de Marta. Então Marta o recebeu em sua casa. Como? O Senhor Jesus está pronto para entrar na casa de todo aquele que o recebe. Eis que estou à porta e bato, se alguém abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei. O Senhor Jesus está batendo, só basta o pecador abrir a porta. E tinha esta, versículo 39, Lucas 10, 39, e tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não se te dá de que minha irmã me deixe servir só? Diz-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Ou seja, a palavra de Deus, ou seja, o privilégio de poder estar assentado, de Maria que ela teve, de poder estar assentada aos pés daquela pessoa que eles haviam recebido ali, e poder ouvir de viva voz, e ouvir
Eu posso estar ouvindo. Pode ter gente que nesse salão está ouvindo a minha voz, mas não está nem prestando atenção no que eu falo. Uma coisa é ouvir e outra coisa é prestar atenção. Eu posso ouvir um som, uma música ao longe, assim, mas eu não estou prestando atenção. Uma coisa que Maria estava fazendo e que todo o pecador e todo aquele que se achega a Jesus tem que fazer é prestar atenção no que é dito. É prestar atenção que ele está sujeito a um juízo, a uma condenação eterna, e que o Senhor Jesus tem a palavra de vida eterna e quer trazer salvação a todo pecador que nele crê. E ele está pronto. Você está pronto, como Maria, a se assentar aos pés de ouvir a palavra de Deus? Prestar atenção no que é dito, como Maria fazia. Imaginem vocês esse privilégio grande que teve essa mulher. Esses, né, dessa casa bendita, abençoada, onde o Senhor Jesus tinha todo o seu conforto, aquele conforto que ele não tinha em Jerusalém, no templo, que era o seu templo, que era o seu lugar, ele não tinha lá, porque os judeus o rejeitaram. Ele tinha nessa casa de Betânia. Trouxe o quê? Trouxe consolo, né, para aqueles ali, trouxe vida e trouxe esperança para aquela casa. Nós sabemos depois, no capítulo 12, quando o Senhor Jesus ressuscita Lázaro, e a certeza do amor que o Senhor Jesus tinha por esses. E para a gente terminar, lá em Lucas 19. Lucas 19, versículo 1. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um varão chamado Zaqueu. E era este um chefe dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu-o gostoso. Fala a palavra. Zaqueu recebeu gostoso, ou seja, com júbilo, com alegria, gozoso, feliz. Que honra foi dada. A palavra Zaqueu quer dizer puro. E ele subiu para ver o Senhor Jesus numa figueira brava, porque ele era de pequena estatura. Tinha aquela multidão na frente dele, ele era baixinho, e ele subiu numa árvore para ver o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus desce daí, porque me convém pousar em sua casa. E ele recebeu o Senhor Jesus. Que privilégio é esse? Que alegria que ele teve, né? Que não lhe será tirada, que não lhe foi tirada. Toda alegria, todo aquele que recebe o Senhor Jesus, né, como Zaqueu, tem uma alegria, tem um privilégio, tem um consolo, tem a luz da vida, a luz do Evangelho, que alumia, que traz ele ao conhecimento desse Senhor bendito. Zaqueu quer dizer puro, como eu já disse, e lá em Mateus 5 diz que os puros de coração verão a Deus. O Senhor Jesus parece que honrou o nome de Zaqueu, porque ele se apresentou a ele. Zaqueu o viu. Os puros de coração verão a Deus, como fala a palavra. Então esse é um privilégio dessas pessoas que receberam o Senhor Jesus. Todas tiveram um gozo, todas têm um prazer. É um prazer, é uma alegria, é um gozo duradouro. Não é um gozo que amanhã passa. Não é uma paixão pelo Senhor Jesus que amanhã não tem mais. Não é um amor humano. Não é um sentimento humano. É uma coisa divina, é uma coisa do Espírito Santo, que quando ele vem para fazer morada eterna. É uma coisa eterna. Coisas de Deus não são coisas que se pode dura o que nós aprendemos aqui nesse mundo, que as coisas se desfazem. Pode sair aí na rua, você vê um monte de móveis aí que as pessoas colocam para fora, que quando compraram estava novinho, bonitinho. Aqui na frente do salão tem um carro velho parado, quando foi comprado estava bonito, e agora está um lixo aí na frente, né? Nós sabemos. E as coisas de Deus, elas não se degradam com o tempo.
não se perde, você não perde nada, você só tem a ganhar. É graça sobre graça, é onda sobre onda. E é o que Deus está fazendo hoje para salvar, ainda hoje para salvar a todo pecador que se achega a Ele por fé. Todo pecador que o recebe realmente como seu Salvador, o seu Salvador. Não é o Salvador coletivo, é o Salvador individual da sua pessoa, da sua alma. Então esse é o privilégio de poder ouvir a palavra de Deus, de estar atento à palavra de Deus, né? E de receber essa luz do Evangelho e de ter essa alegria eterna. Podemos dar graça? Nosso bendito Deus e Pai, te agradecemos mais uma vez pelo privilégio da tua palavra, pelo privilégio de podermos entender essa pessoa maravilhosa que tu nos destes, teu Filho unigênito, para que viesse a esse mundo morrer pelos nossos pecados. Obrigado porque nós podemos hoje receber o Senhor Jesus nos nossos corações, com alegria, com amor, com consolo, e conhecermos quem é essa pessoa maravilhosa, essa salvação duradoura. Te agradecemos, pedimos pelo restante da semana e por todos os nossos irmãos espalhados por todo esse mundo. Nós te agradecemos, ó Pai, e no nome precioso do Senhor Jesus, amém.